Olá, feliz sábado. Estamos aqui mais uma sexta-feira gravando um vídeo para a introdução do estudo da nossa lição, onde iremos estar reunidos amanhã, às 10 horas da manhã, na live, né, que é feita todos os sábados, enquanto durar esse período de pandemia. Sábado passado, novamente, não pude estar com vocês, mas certamente a lição da Escola Sabatina foi maravilhosa com a Esther passando junto com o Genival. Retornei, a Vilma voltou a trabalhar, então provavelmente os próximos sábados aí estaremos juntos, tanto no vídeo quanto também no estudo da lição. Apesar que a Esther, eu já falei para ela que está à disposição dela a questão de querer gravar o vídeo, fazer, porque eu já vi os vídeos delas e os vídeos que ela está gravando e ficaram muito bons. E a lição da Escola Sabatina passada por ela também tá legal, apesar de eu não ter participado. Então, ela fica à vontade também para fazer, não tem problema algum. Mas estou gravando de hoje e vamos estar debatendo o estudo da lição de amanhã. O nosso estudo da lição desse trimestre, como eu falei lá na primeira lição, ia falar durante todo o trimestre sobre o discipulado. O discipulado. E os sábados anteriores, a gente aprendeu como se tornar um discípulo ou como formar um discípulo. E as próximas 3 lições que nós vamos estudar, que começa nessa semana que já passou, que nós estudamos, na verdade estamos recapitulando, vão falar sobre o poder do discípulo. E o título dessa lição dessa semana tem justamente como título o poder do discipulado. E esse poder, vamos falar de 3 poderes específicos. O primeiro, que é o que vamos discutir essa semana, vai ser o poder da oração. O segundo, que é na semana que vem, o estudo da Bíblia. E o terceiro, para finalizar com relação a esse poder do discípulo, vai falar sobre o testemunho. Mas hoje nós estamos falando sobre o poder da oração. E toda a lição está baseada naquele texto que a gente leu lá no início, no primeiro sábado, que é aquele texto que é o da grande comissão, que está lá em Mateus 28, de 16 a 20, onde Jesus Cristo se reúne com seus discípulos e é conhecido como a grande comissão. E o interessante daquele texto é que Jesus Cristo diz, num dado momento, que está lá em Mateus 28, 18, ele diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E através desse poder de Jesus Cristo, porque o poder não vem de nós, o poder do discipulado, o poder de sermos discípulos, o podermos de discipular as pessoas, vem justamente dessa autoridade e desse poder, dessa autoridade que foi dada a Cristo no céu e na terra e que ele transmite para nós. Isso tem que ficar bem claro, porque algumas pessoas podem confundir e falar, não, mas eu tenho o poder de discipular, eu tenho o poder do discipulado, eu, só coloco eu, e esquece que, na verdade, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, tanto no céu quanto na terra. Então, é através do poder de Jesus Cristo que nós temos o discipulado. O estudo dessa semana está baseado, toda a lição, como eu falei, os 13º sábado está ali focado naquela grande comissão, mas tem um texto bíblico que nós vamos fazer um estudo, que foi o estudo dessa semana, que está em Lucas 11, de 1 a 13. E aí tem tudo a ver com o estudo da lição dessa semana. O que eu gostaria que vocês lessem, eu gostaria que vocês dessem uma recapitulada e verificassem. É um texto conhecido até e de fácil compreensão, apesar de haver algumas confusões com relação a esse texto. Mas o texto eu não vou ler, ele é comprido, mas ele é um momento que a Bíblia não diz há quanto tempo os discípulos já estavam com Cristo, mas diz que lá estavam os 2 discípulos, estava Jesus Cristo. Provavelmente foi no momento onde Cristo estava fazendo uma oração, não sabe-se quanto tempo Jesus Cristo estava em comunhão com Deus, em oração, mas o fato é que ele estava em oração e um dado momento, quando ele termina essa oração, os seus discípulos chegam em Jesus Cristo e faz a seguinte pergunta: como que podemos aprender a orar como você? A pergunta os discípulos já oravam? Já?
Nós já oramos, os discípulos também oravam. Só que eles sentiam que existia algo mais na oração de Cristo. E eles queriam aprender como orar como Jesus Cristo. E esse é o tema do estudo dessa lição. E Jesus Cristo não deixou eles sem resposta. Vocês podem ver isso no texto. Houve uma resposta. E no texto no título de segunda-feira diz assim: aprendendo a não ter vergonha. Houve uma resposta. E a resposta é uma parábola conhecida, talvez não conhecida de todos, mas eu vou dar um resumo da parábola aqui. A parábola é a seguinte: Jesus Cristo, na hora que os discípulos perguntam como que podemos orar como você, e Jesus Cristo dá para eles o Pai Nosso, o exemplo do Pai Nosso, cita o Pai Nosso, e logo em seguida Jesus Cristo começa a contar uma parábola. E nessa parábola conta a história de um jovem, um homem, ele tinha um amigo, e esse amigo era na tradução bíblica original, a tradução para esse tipo de amizade era uma amizade muito íntima. Eles eram muito amigos, ele não era um coleguinha, era amigo. E nessa parábola diz que chegou um visitante na casa de um dos amigos, e esse amigo foi pego de surpresa. E ele não tinha alimentação naquele momento para servir a esse visitante que chegou. Então, logo ele pensou em quem? Eu vou pedir na casa do meu amigo, que é meu vizinho. E ele foi até a casa do seu amigo, que tinha recebido uma visita, foi pego de surpresa, não tinha comida, e ele foi bater na casa do seu amigo, que era seu vizinho. E lá, quando ele bateu na porta, ele foi atrás de 3 pães. E ele falou: eu estou precisando de 3 pães. E lá de dentro, ele ouviu uma resposta. A resposta do amigo dele foi: poxa, uma hora dessa, meu, você vem pedir pão, 3 pães? Cara, eu já estou deitado. Eu, meus filhos, estamos todos deitados. E aí Jesus Cristo fala nessa parábola da questão da insistência. Esse amigo, ele foi insistente para que ele conseguisse esses 3 pães. E aí, talvez ele só tenha sido insistente nessa questão aí na parábola por conta da amizade que ele tinha. Ele tinha uma amizade. Então, pelo fato de ter amizade, ele poderia ter essa insistência. Existem algumas versões bíblicas em português que costumam traduzir essa insistência do amigo como uma importunação, um incômodo, uma insistência. Diz assim, o primeiro parágrafo da lição de terça-feira, e o título de terça é Quanto Mais. Diz assim: é essa persistência que está no contexto da conhecida promessa de Jesus. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e as portas lhes serão abertas. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. E aqui talvez é onde existe a confusão, e aí eu quero concluir com isso para entregar para Genival, para amanhã a gente debater mais sobre isso. Jesus Cristo diz que o segredo da oração é a persistência. E aí tem o famoso texto que ele diz: batam a porta, ele será aberta, peçam, ele será dados. E aí é onde as pessoas confundem. E aí é onde tem muita gente pregando, muitas igrejas ensinando que você tem que insistir na oração, insistir, pedir, em busca do quê? Em busca do seu benefício próprio. E aí é esse tipo de persistência que as pessoas andam pregando por aí, mediante essa fala de Jesus Cristo, mediante esses textos, mediante a parábola de Lucas 11. Mas, na verdade, essa persistência, a gente vai falar mais sobre isso amanhã, é no sentido de estar fundamentada no relacionamento com Cristo. Essa persistência que você tem que ter é uma persistência de estar se relacionando com Cristo, de estar próximo de Cristo, de estar falando com Cristo, de estar orando com Cristo. Talvez aí surgiu até uma pergunta interessante aqui. Será que você já não se perguntou uma vez, como os discípulos perguntaram, Senhor, como é que eu faço para orar? Só do fato de você ter perguntado isso é interessante, já é uma oração. Isso é uma conversa com Cristo. Então essa persistência que ele diz nos versos e diz na parábola, que o amigo persistiu com outro amigo,
é na persistência na questão do relacionamento, na questão de persistência de ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Ok? Já se passou aqui meus 10 minutos. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Se ficou meio confuso aí na sua cabeça, fique tranquilo. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Genival vai fazer a conclusão agora. E se você ficou com dúvida ou tem perguntas sobre esse tipo de importunação que Cristo cita lá no texto, esse tipo de insistência, e que eu disse para vocês que é com relação à persistência no relacionamento com Cristo, ou não persistência de pedir para poder obter, a gente vai discutir sobre isso amanhã. Agora eu passo para Genival e ele vai fazer a conclusão, e amanhã estaremos junto, eu, Genival, Esther e todos vocês participando da live às 10 horas da manhã, viu? Live 10 horas da manhã. Olá, meus amigos. Mais uma sexta-feira, passando para o sábado, já nos encontramos no dia do Senhor. E hoje, amanhã, vamos estar falando sobre o poder do discipulado. O discipulado, ele é bom quando é um discipulado poderoso. E nesta semana, a lição nos fala sobre a oração. A oração é uma comunicação fundamental entre Deus e o homem, entre o Criador e sua criatura. E nesta semana, amanhã, vocês todos estão convidados a discutirmos sobre a oração. E a Bíblia nos diz que tudo que nós pedirmos a Deus em seu nome, Ele nos dará. O que será que a gente pode pedir a ponto de receber, como diz o Evangelho? Amanhã, não falte. Chame os amigos. Oração, o abrir do coração a Deus. Até amanhã, no horário nobre da nossa Escola Sabatina Jovem de Vila Ré.